o Tiago pergunta para você o seguinte, ele fala assim, a religião é o ópio que aliena o povo. Quando Marx afirmou isso, ele não estava de todo equivocado. Ele foi profético ou não, Júlia? O que você acha? Eu acho que eu entendo o que o Marx falou, eu entendo a dimensão opioide da religião, e certamente tem, mas nós buscamos opioides na nossa vida o tempo todo. Netflix é super opioide, várias coisas mobilizam os ópios que a gente busca ópios na vida, né? Então, eu acho que está na hora da gente olhar para essa questão de outra forma, né? Eu acho que sim, Marx viu muita coisa ali, muito importante, né? Que a gente precisa estudar, a gente precisa entender isso, mas de fato a religião continua sendo uma força gigantesca no nosso mundo, continua sendo, né? O nosso mundo é composto por pessoas, né? Então a gente tem que se relacionar com isso, né? Não basta a gente ficar fingindo que essas pessoas não existem, não basta a gente fingir que as igrejas evangélicas não existem, ou a gente querer que elas não existam. Né? Isso a gente está vendo que não funciona, né? Não funciona e, de novo, a gente tem que criar outras narrativas, né? Outras narrativas. A gente ficar repetindo que a religião é o ópio do povo deixa as pessoas muito defendidas, muito assustadas, porque é aquilo que orienta a vida delas. E não é porque não orienta a nossa, estou falando assim, a nossa, hipoteticamente, né? Não, assim, não é porque eu não sou uma pessoa religiosa que a vida de uma pessoa religiosa não faz sentido. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa da academia, estudo há muito tempo, estudo o fenômeno religioso, realmente acho que a gente tem que sair um pouquinho da nossa torre de marfim, do nosso isolamento, do mundo fantasiado por nós, tal como a gente gostaria que fosse, todo mundo lendo Marx, o que quer que seja, escolhe aí um autor para você. Mas, todo mundo fazendo curso na Casa do Saber, né? O mundo não é só isso. Que a gente construa um mundo assim, mas com empatia, com amor, com acolhimento, não com aniquilamento do outro. Trazendo o outro para junto. Tá certo. Ô, Júlia, tem um pessoal perguntando aqui o que é o ópio. O ópio é aquele ingrediente que extrai da papoula e que tem um efeito de analgésico, assim, a pessoa fica, né, anestesiada, né? E inclusive usa esse ópio para produzir morfina, morfina que se usa para dar anestesia, né, na indústria farmacêutica e tudo mais. Falei certo, Julia? É isso. O ópio é uma substância feita a partir da papoula, né, extraída da papoula, que sempre foi utilizada como anestésico, tanto em procedimentos cirúrgicos, né, quanto utilizado como uma espécie de droga recreativa também, né? Então, quando eu falei a gente busca ópios, eu falei de maneira simbólica, né? A gente busca, né, coisas, práticas, experiências que de alguma forma nos causem prazer, nos anestesiem, nos retirem de uma realidade às vezes muito dura, porque a gente não consegue suportar. Um dia muito duro de trabalho, muito estressante, vou lá, assisto Friends no Netflix por 3 horas até dormir, porque eu não quero mais pensar na minha vida, né? Assim, então eu falei nesse sentido simbólico, a gente busca opioides na nossa vida para a gente conseguir suportar a nossa vida, que às vezes é muito dura. Né? Então, quando Marx fala a religião é o ópio do povo, em vez de a gente ir olhar para a religião e pensar, nossa, que coisa péssima, a gente tem que olhar para essa questão e pensar o que está transformando a vida do povo numa vida tão dura, né? Que essa relação opioide com Deus, ou com a igreja, ou com o que quer que seja tão forte assim. Será que a vida não pode ser um pouco melhor e os nossos ópios um pouco mais brandos? Eu acho que é por aí que a gente tem que olhar. Maravilhoso. Ó, a Vise mandou um superchat, valeu, Vise. Ela falou assim: eu imagino que muitas pessoas estão sendo mal orientadas pelos pastores que defendem certos políticos. Esses pastores conseguem pintar o adversário como inimigo. As pessoas apenas seguem um mau líder. E aí eu queria contar aqui para a nossa audiência que o número. Hoje os jornais todos estão falando, né, que o número de pastores e líderes religiosos assim que foram eleitos para a Câmara Federal e para as assembleias legislativas nos estados foi recorde, né? De acordo com o TSE, 28 deputados
de denominações evangélicas, especificamente, foram eleitos. Então, é assim que a gente vai começar 2023. Não é uma coisa que começou nessa eleição, claro, mas a gente teve um aumento de 20% em relação ao que a gente teve em 2018. Então, assim, os candidatos que se identificaram como pastor não sei o quê, bispo não sei o que lá, missionário não sei o quê, tem já um aumento de 20% desses eleitos, né, de identificação religiosa. E isso também é um fenômeno que a gente tem que prestar atenção, né, Júlia? Com certeza. Por que que esses sujeitos, né, entram nesse lugar de... Né, são os nossos representantes? Eles estão ocupando um lugar que poderia ser ocupado por outra figura. Por que a gente não tem professor tal, professora tal, professora, né? Até tem uns, mas pouco, muito menos, né, Júlia? É isso, né? Essa expressão muito grande. Por que que a nossa cultura está valorizando mais os pastores do que os professores? Por que que os pastores conseguem chegar em determinados lugares, né, e os professores não? Por exemplo, eu estou usando assim esses dois títulos, né? Poderiam ser outros títulos, mas tem um espaço, né? Um espaço vazio, entre aspas, não vazio, um espaço em disputa. Tem um espaço em disputa, né? E o fato da nossa cultura, tá selecionando pastores, bispos, missionários para representação política, significa alguma coisa. Significa justamente que a religião está entrando em algum lugar, que, se a gente está se incomodando com isso, que a gente não queria que ela estivesse entrando, a religião está entrando em algum lugar que a gente queria que os professores estivessem entrando. Então vamos fazer o diagnóstico. Por que os professores não estão nesses lugares? O que está acontecendo aí? Né? De novo, eu não tenho respostas, né? Acho que é um sintoma, né? Acho sintomático, acho que a gente precisa analisar o sintoma para descobrir a doença, né? E tratar a doença. Não dá para ficar só ali, né, agindo sobre o sintoma, senão a gente fica repetidamente doente. A gente tem que ir na raiz e a gente tem que investigar essa raiz junto. Muito bom. Ó, a gente encerrou a nossa enquete aqui, que a gente perguntou sobre o Roberto Jefferson, que não pôde concorrer porque estava a ficha suja. Ele indicou o Padre Kelmo. Padre que parece que não é padre, mas enfim. E aí o Padre Kelmo foi lá concorrer no lugar dele. Aí o Jornal o Globo fez um levantamento na zona eleitoral onde o Roberto Jefferson votou e não tinha nenhum voto para o padre que não é Padre Kelmo. Ou seja, nem o Roberto Jefferson votou no candidato que ele indicou. Aí a gente colocou essa pergunta aqui: você perdoaria, se você fosse o Padre Kelmo, você perdoaria o Roberto Jefferson? Não, 72% da nossa audiência, e sim, 27% da nossa audiência. Essa enquete foi concluída com 479 votos. Júlia, você perdoaria o Roberto Jefferson? Você nem responder essa pergunta, né? Um teatro tão louco ali que está sendo feito. O cara é padre, não é padre, está vestido de padre, está um lugar do outro, ninguém vota nele. Eu nem me coloco nesse lugar, assim. Nem vou nem tentar responder isso. Muito bom. Júlia, eu adorei a nossa conversa, a audiência toda aqui. Olha só, a Nancy, oi Nancy, ela falou: usar o espaço da religião e do patriotismo para falar de inverdades é um golpe de mestre do Bolsonaro para ganhar essas eleições. O Evaldo está falando, valeu Evaldo, muita lucidez em tempos de tanto obscurantismo, ótima entrevista. Júlia, eu adorei a conversa, tenho certeza que já conseguiu um monte de alunos aqui, tá aqui uma aluna que eu quero fazer seu curso, Júlia. E vamos falar o nome dos cursos? Conta quais são os cursos. Já tem 2 lá na plataforma e vão entrar mais 2, né? Isso, lá na plataforma da Casa do Saber tem um curso falando, 2 cursos sobre mitologia. Um é Deusas, Bruxas e Feiticeiras, histórias de quando Deus era mulher, que eu trabalho essa figura de Deus na forma de mulheres em várias culturas. E o outro curso é Introdução à Mitologia Grega. Então, esses 2 cursos estão já na plataforma da casa. Em breve teremos mais 2 cursos falando sobre literatura, gênero e literatura,
Margaret Atwood, Helena Ferrante, enfim. Então, alguns de mitologia, alguns de literatura e, em breve, outros. Muito bom, Júlia. Muito obrigada pela. Antes de despedir, vai, que eu fiquei muito curiosa. Fala alguma coisinha sobre isso das histórias quando Deus era mulher. Ok, falar rapidamente. Bom, a gente tem, né? Você comentou no começo da sua fala, né? Com a ajuda da deusa, pelo amor da deusa, né? Como isso soa um estranhamento na gente. E é natural, né? Há muitos mil anos na nossa cultura, Deus é homem, e isso é quase uma questão. E aí, gente, quando eu falo que Deus é homem, não é uma discussão teológica, não estou falando de Deus, eu estou falando assim, as narrativas sobre Deus, as narrativas sagradas, né? A imagem que se constrói, não estou falando sobre a natureza divina, tá? Então, Deus é homem dentro dessas narrativas que se constroem. Só que é isso, a minha pesquisa, uma das minhas pesquisas, busca recuperar a história do feminino dentro do sagrado. Então, em várias culturas nós temos deusas, né, que ocupam espaços grandes, elevados, virtuosos e poderosos dentro dos seus respectivos panteões e por aí vai. E a gente também tem uma história do divino feminino que precede aquilo que a gente chama de civilização ou civilização patriarcal. Então, também fala um pouquinho das culturas neolíticas, do matriarcado, né, do matriarcado primitivo, digamos assim. Enfim, né, existe uma linha do tempo que eu traço nesse curso, vou recuperando a história da deusa e como a deusa vai meio que perdendo estatuto e ganhando estatuto, dependendo do momento, como ela vai sendo associada a elementos diferentes, ao bem, ao mal, dependendo do momento, e o que representa, né? Por que Deus? Né? Que cultura é essa? Que civilização era essa? Que projeto de vida, de comum era esse, onde Deus era mulher? Então, faço uma análise sociológica também, relacionando mitologia, o sagrado, história, antropologia, arqueologia, filosofia, dentro dessa construção. Então, deem uma olhadinha, é uma super discussão.